Pessoal, e agora a gente vai seguir aqui com o programa Bom para Todos, porque o Senado pode votar nesta semana um projeto que prevê volta às aulas presenciais antes do fim da pandemia. Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o PL 5.595/2020 torna a educação básica e o ensino superior serviços essenciais. Com isso, assim como as atividades de hospitais, supermercados e de segurança pública, as aulas não serão interrompidas durante a crise sanitária. E para ajudar a gente a entender melhor esse contexto, debater esse tema, nós conversamos agora com o professor Alexandre Bernardino, da Universidade de Brasília, Faculdade de Direito, membro da diretoria da Associação dos Docentes da UNB. Oi, Alexandre, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Alexandre, logo na largada aqui, eu já gostaria de saber a sua opinião sobre esse PL, que pode tornar a educação básica e o ensino superior como serviços essenciais. Se aprovado, as aulas não serão interrompidas, então, mesmo durante o agravamento da pandemia. Como é que você vê essa medida, professor? A quem interessa esse projeto de lei? Bem, primeiro eu acho que esse projeto, do ponto de vista de conteúdo, ele é absurdo. Do ponto de vista legal, ele afigura com algumas ilegalidades e inconstitucionalidades, né? Ao tentar atribuir ao ensino superior uma obrigatoriedade de ensino presencial por uma lei, ele acaba ferindo a autonomia da universidade que está prevista na Constituição. Então tem uma inconstitucionalidade. Porque nós, da Universidade de Brasília, por exemplo, nós temos um comitê que acompanha toda a Covid, um comitê científico interdisciplinar, absolutamente técnico, muito especializado, que não negocia com setores da economia para poder trabalhar a abertura, qualquer coisa dessa, e faz relatórios permanentes sobre a Covid. E a gente tem que obedecer a essas diretrizes. E, portanto, o ensino superior, inclusive, tem um risco muito grande, porque os alunos são adultos, os estudantes e as estudantes são adultos, e eles podem se infectar e vão demorar muito a ser vacinados, né? Nós, professores, devemos ser vacinados um pouco antes, mas a perspectiva de vacinação ainda é tardia. E no global, a gente vê, na realidade, uma violação do direito à saúde, porque a gente está tentando submeter as pessoas, seja as professoras, as merendeiras, os profissionais de saúde dos estados e dos municípios, seja os estudantes e as famílias dos estudantes a um ensino presencial forçadamente de uma maneira completamente arbitrária, né? Então a gente vê um ensino presencial ser chamado como atividade essencial, sendo que essa essencialidade não é trabalhada na hora que a gente vai ver os aumentos e os reajustes para os pisos salariais dos professores e professoras de ensino básico e ensino fundamental. A gente não vê isso na carreira docente dos professores e professoras universitários. A gente não vê isso no tratamento à autonomia universitária e ao orçamento das universidades. Então, a essencialidade só aparece quando há um interesse político de pressionar uma determinada categoria para que haja o retorno às aulas por um argumento político que é vazio, né? Que na realidade obedece a uma diretriz econômico-financeiras, de dono de escolas, de um setor empresarial educacional que não tem racionalidade de direitos humanos, de direito mesmo, e de racionalidade de saúde pública. Agora, Alexandre, aqui em São Paulo, por exemplo, quando a gente fala de educação básica, tem um estudo que foi realizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, a pedido do DIEESE e também do Sindicato dos Professores, que mostra que a atual infraestrutura das escolas estaduais aqui em São Paulo, ela não tem o mínimo, não cumpre os mínimos dos protocolos de segurança para que se reduza o risco de contágio da Covid-19 nas escolas. O estudo ele diz o seguinte, Alexandre, que do total de 5.209 unidades escolares mapeadas, 99% delas não possuem enfermaria, não tem consultório médico e nem um ambulatório. Além disso, 82% das escolas não tem mais do que 2 banheiros para os usos dos estudantes. E o estudo ainda, o levantamento conclui que pelo menos 93% das turmas teriam de ser adequadas para obedecer aí o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os alunos, recomendado aí pela Organização Mundial de Saúde. É muito grave querer impor essa retomada das atividades nas escolas presenciais num contexto desse, quando as escolas não têm nem estrutura mínima, né, para garantir aí a segurança. A gente sabe que esse estudo foi feito em São Paulo,
mas com base no que foi realizado aqui no estado de São Paulo, a gente pode já ter uma noção do que acontece com os outros colégios de outros estados. Como é que você vê essa imposição? A gente não tem nem estrutura dentro dos colégios aí para dar segurança dos estudantes frequentarem neste momento de pandemia as escolas, as aulas presenciais, né, Alexandre? O estudo fala por si. Você relatou muito bem, o estudo fala por si, porque ele relata uma condição física das instalações educacionais absolutamente depreciada no estado mais rico da federação. A gente tem que lembrar disso. Nós estamos falando do estado mais rico da federação, que tem um sistema educacional bastante bom dentro da média nacional. Esse sistema educacional bastante bom, ele não atende aos requisitos mínimos para poder enfrentar uma pandemia em termos de higiene dos estudantes e dos profissionais ali alocados. Não atende, em termos mínimos, a condição de estrutura para o distanciamento, né, corporal social. E não atende, em termos mínimos, a possibilidade de atendimento de enfermaria, ambulatório, caso existam necessidades decorrentes da própria pandemia. Então a gente tem uma exigência que acaba impondo, na realidade, parece que a gente está vivenciando um período de terror, né, de Estado, como se fosse um filme macabro. A imposição, mediante um projeto de lei, do retorno às aulas e a consideração desse serviço como atividade essencial para que as pessoas se contaminem e morram, né? A impressão que se tem é essa. Isso para atender a um discurso negacionista e a um discurso que afronta os ditames básicos de saúde. O que você falou foi muito claro. A gente não tem estrutura mínima. O que a gente devia era aproveitar esse tempo de esvaziamento das escolas, esse tempo, né, onde há um ensino remoto bastante precário, para poder desenvolver adequadamente a tecnologia para os estudantes e as estudantes, ensino básico, ensino fundamental, os professores e professoras terem treinamento, você ter instrumentos tecnológicos, tablets, fornecidos pelo poder estatal de uma maneira adequada, o que foi vetado pelo presidente da República. Havia um projeto que foi vetado pelo presidente da República, e a gente não tem o desenvolvimento dessas condições. Então a gente, na realidade, está sentenciando à morte mais brasileiros, né, mais brasileiras, pelo retorno ao trabalho de uma maneira forçada e presencial. Eu acredito que isso possa ser derrubado do ponto de vista legal, inclusive com medidas jurídicas que vão apontar a inconstitucionalidade disso, porque choca com o princípio constitucional da saúde pública, minimamente. Agora, Alexandre, o Brasil está à beira aí da terceira onda, né, do vírus, da disseminação, e tem uma corrente aí que insiste em reabrir o comércio, insiste aí, inclusive incluindo as escolas com essa reabertura. Ontem o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que pode elaborar um decreto presidencial para impedir que estados e municípios adotem medidas de restrição social. Um decreto desse porte tem base jurídica, professor? Base jurídica ele tem. O que ele não tem é legalidade e constitucionalidade, né? O presidente da República não pode obrigar quem tem competência para decidir sobre o afastamento social, o fechamento das atividades, seja de comércio, seja de religiosidade, seja de educacional, as atividades que podem gerar aglomeração. O fechamento dessas atividades, elas são norteadas pela saúde pública, pela técnica e pela ciência, e, consequentemente, são tomadas decisões políticas. Infelizmente, mesmo essas decisões tomadas por governadores e por prefeitos, elas têm sido muito negociadas junto aos setores produtivos para que possam ser flexibilizadas. Agora, mesmo com essa negociação, a gente tem um avanço, né, na defesa da saúde por parte de governadores e por parte de prefeitos. E o presidente da República afrontar até mesmo esse impedimento, porque a gente nunca teve lockdown completo mesmo, em nenhum lugar do país, em nenhum lugar não. A gente teve uma prefeitura do PT, inclusive, né, duas prefeituras do PT, onde se verificou adequadamente que baixou o índice de contaminação, né? Mas a gente não teve o lockdown na maior parte do país, a gente não teve essa medida tomada efetivamente, e a agressividade do presidente da República, na realidade, revela um enfraquecimento político por parte dele no momento que nós estamos com a CPI da pandemia.
a uma disputa política aí, e de uma discursividade agressiva que ele quanto mais nesse processo, e que não tem respaldo jurídico nenhum. A presidência do Supremo Tribunal Federal já manifestou-se, né, no sentido de que está alerta para essas medidas que poderiam ser tomadas pela presidência da República e que o Supremo Tribunal Federal imediatamente tomaria providências no sentido de resguardar a Constituição. Agora, Alexandre, a gente lembra que o Brasil já ultrapassa as 411 mil mortes decorrentes da Covid-19. A gente tem uma CPI agora que investiga ações e omissões do presidente na condução do país frente à pandemia, e tem também um estudo feito pela USP, junto com a Conectas Direitos Humanos, que mostra que o presidente Jair Bolsonaro ele agiu junto com a sua equipe de governo para a disseminação, para provocar a disseminação da Covid-19, né, um aumento da contaminação do Brasil. Esse estudo ele está sendo, inclusive, usado, né, pelos senadores aí na interrogação dos ex-ministros, foi utilizado na interrogação dos ex-ministros da Saúde, e é muito grave essa constatação, né, Alexandre? Como é que você avalia a condução do presidente Jair Bolsonaro frente à pandemia do coronavírus? Bem, eu como pesquisador da universidade, professor universitário, né, e estou hoje à frente da nossa associação sindical, a gente valoriza a ciência e o desenvolvimento do saber e da pesquisa universitária. Por uma coincidência, nós já fizemos trabalhos com a equipe do Centro de Pesquisa de Direito Sanitário da USP e a Faculdade de Direito de Saúde Pública da USP, né? A professora Deise Ventura é uma professora conhecida da nossa equipe de trabalho em Brasília, é uma professora muito séria. Os demais integrantes da equipe são professores e professoras muito sérios, pesquisadores e pesquisadores muito sérios. A Conectas Direitos Humanos é uma ONG que atua na área de direitos humanos, que tem uma seriedade demonstrada historicamente, né? Eu sou professor da área de direitos humanos também, então a gente tem um conhecimento sobre o respaldo e a legitimidade que tem essas duas instituições, a USP, o Centro de Pesquisa de Direito Sanitário, dentro da USP, e a Faculdade de Saúde Pública, dentro da USP, junto com a Conectas Direitos Humanos, para fazer a pesquisa. E a pesquisa, eu li a pesquisa, ela é muito bem desenvolvida, ela analisa todas as edições de manifestações jurídicas por parte da Presidência da República, associadas às manifestações do Presidente da República em caráter público. Então você tem a disseminação do vírus com atos precisos, por exemplo, de vetos a medidas que teriam sido tomadas em preservação de etnias indígenas, né? Você tem uma série de vetos que foram feitos a medidas que deveriam ser tomadas pela saúde pública para a proteção dos indígenas, e isso, na realidade, configuraria na legislação internacional, inclusive, o crime de genocídio mesmo, né? Para além do genocídio genérico, que é atribuído ao presidente da República, o genocídio de uma etnia, um genocídio caracterizado, né, pela legislação internacional, que daria uma punição, né, mais configurada. Mas existem outras infrações muito claras que estão configuradas na pesquisa por causa da violação e da manifestação constante do presidente da República e de sua equipe do Ministério, sobretudo com o ministro Pazuello, de negação da pandemia, de atitudes em favor do vírus, ou seja, em favor da proliferação do vírus, a saída permanentemente e aglomeração pelo presidente da República junto a populares, para que seja um exemplo disso para a população, para sair às ruas e trabalhar, né, para não parar a produtividade. A manifestação do presidente da República, até o dia de ontem, sobre a cloroquina, ele não disse explicitamente a cloroquina, mas está falando de medicamentos que são reconhecidos pela ciência como ineficazes e que geram efeitos colaterais. Isso está sendo discutido na CPI. E a pesquisa da USP, ela clarificou de forma muito objetiva os atos do presidente da República e do governo federal que estavam associados ao vírus para a proliferação da pandemia e que geraram os 411 mil mortos que a gente tem. A gente poderia ter, no mínimo, 2/3 a menos de mortos se a gente tivesse uma política coordenada por parte do Ministério da Saúde, por parte da Presidência da República, adequada, com o SUS que a gente tem, ainda que sucateado por parte do governo federal,
em termos de verbas. A gente tem um SUS muito bem estruturado a partir da Constituição de 88, que poderia muito bem agir de forma muito mais eficaz, né, na contenção da pandemia. E quando a gente fala sobre essas responsabilidades do governo federal, o vice-governador do Amazonas, o Carlos Almeida Filho, ele disse hoje que a política de imunidade de rebanho adotada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, foi responsável pelo colapso da saúde em Manaus. De acordo com cientistas, essa imunidade de rebanho se conquista só com a vacinação, né? A vacinação em massa. Professor, qual que é o caminho jurídico para responsabilizar o Bolsonaro por esse colapso e também por toda a situação da pandemia no Brasil? A pesquisa que a gente estava se referindo, ela está norteada em afirmações por parte do presidente da República e por outros integrantes do governo, né, o ministro Osmar Terra, por exemplo, de que era necessária a imunidade chamada de rebanho, a imunidade coletiva. Né? E essa imunidade coletiva se atingiria com a contaminação de uma população cada vez maior, chegasse até 60%, 70% da população, e teríamos, infelizmente, a morte de idosos que já estariam perto de morrer mesmo e não seria um peso para a sociedade, seria até um benefício, segundo o ministro Guedes, para a Previdência Social. Mas, no caso específico de hoje, a gente teve a explicitação disso em relação a um episódio que causou mortes muito trágicas, que a gente acompanhou pela imprensa, né, de uma maneira muito dramática, a morte de milhares de pessoas no Amazonas, e com o fundamento dessa política governamental. A responsabilização do presidente da República deveria vir por parte do Ministério Público Federal. Já existem várias representações, notícias crimes sobre os atos da presidência da República e sobre a responsabilidade do presidente da República para que o ministro, o Procurador-Geral da República tome providência e haja em direção a uma responsabilização do presidente. O problema todo é que a gente tem um procurador da República que foi nomeado fora da lista tríplice e que ele tem intenções de ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal. E esse jogo político acaba fazendo uma negociação absolutamente nefasta para a população brasileira. Né? A história vai configurar muito claramente um período de responsabilidades por ações e omissões dos agentes públicos nacionais que geraram a morte de milhares de brasileiros e brasileiras, e o presidente da República está à frente dessas ações. Né? Isso eu não falo por um caráter político, ideológico, de contestação à presidência da República, embora a gente conheça o presidente da República desde sempre por suas bravatas em relação à tortura, em relação à agressividade a grupos minoritários da sociedade, aos direitos humanos e a uma série de outras violações de direitos. Mas, no específico, a questão não é ideológica. A questão há um crime, ou vários crimes, melhor dizendo, e que estão configurados, estão claros. Agora a gente ainda tem a denúncia do vice-governador e a gente tem que tomar providências em relação a isso. É impossível que a gente fique parado assistindo as pessoas morrerem, aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, morrerem tragicamente por consequência das atitudes desse presidente e desse governo. Né? É muito dramático você explicar que as instituições jurídicas não estão funcionando adequadamente para que possam responsabilizar a presidência da República e a gente possa ter providência, né? Porque a vacina, infelizmente, já foi uma omissão deliberada que ocorreu, que a gente não tem o volume de vacinas necessários para poder imunizar a população adequadamente com a rapidez necessária. Maravilha, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa, tá bom? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Estou sempre às ordens. Obrigado. A gente conversou aqui com o professor Alexandre Bernardino, da Universidade de Brasília, Faculdade de Direito, membro da diretoria da Associação dos Docentes da UNB. E, pessoal, a gente já vai encaminhando aqui para o final do nosso programa, mas antes eu quero convidar de novo vocês para assistirem o programa Entrevistas, hoje com Juca Kfouri, que vai entrevistar o relator da CPI, o Renan Calheiros, tá bom? É hoje à noite, a partir das 9h30 da noite, aqui na TVT, não perca Renan Calheiros com Juca Kfouri no Entrevistas, tá bom? E olha só, antes de finalizar, eu quero mandar um alô, um abraço para Maria Eulália Lara, que acompanhou aqui o nosso programa, esteve aqui ligadinha com a gente no Bom para Todos. Um abraço também bem grande para o Carlos Henrique, que também esteve aqui conosco durante
essa programação, a Maria Cirlei também, Marco Fernandes, teve até pergunta aqui, né, para o Tárcio Genro, muito legal. O Maurício Carlos Florencio também participou. Muito obrigada, pessoal, pela companhia, pela audiência de vocês. Eu volto amanhã, sexta-feira, com um programa bom para todos, a partir das 3 horas da tarde. Fica com a gente e antes também de eu finalizar, eu sempre peço para vocês, tá bom? Curte a nossa página aí no YouTube, dá o seu joinha para o nosso alcance chegar cada vez mais longe, para a gente poder cada vez mais falar com os novos telespectadores, tá bom? Ou internautas, né? Já que estamos no YouTube. E é muito bom ter vocês aqui comigo, com a gente. Eu volto amanhã, a partir das 3 horas da tarde, com um programa bom para todos. Se cuidem, fiquem em casa e a gente tem um encontro marcado, então, amanhã. Abraços.